O apóstolo Paulo nos ensinou na palavra que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Então nós estamos dando graças ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Agora essa semana nós temos uma gratidão tanto, porque de quinta, na verdade quinta noite, não é? Choveu uma grande quantidade aqui. A água ajuntou, avolumou e passeou pela cidade. Nunca tinha visto o shopping romper o telhado lá, viu, pastor? Derramou água mesmo, tá? Difícil uma casa que não teve uma ou outra goteira ou coisa assim. Mas nós somos gratos também ao Senhor pela reunião hoje à noite, pela bênção dele, cuidando de todo o procedimento do dia, trazendo o pastor em viagem segura, né? Eu sei que 3 horas de estrada parece que são 6, não é? Parece que dobra, né? Com minha esposa parece só uma. Boa companhia, não é? Ele e a esposa, né? Mas o pastor George Harmon, eu o conheci exatamente numa data inesquecível. Era o dia 18 de março de 1995. Fui para uma reunião do Clube Oance em Rio Preto. Ele era o pregador daquela manhã e também estava ministrando aulas nas salas naquela manhã. E eu ouvi pregar, tinha um grupo lá de Araçatuba. E, enfim, era um grupo animado, né? Mal sabia eu o que Deus tinha no seu plano e intento. Bastou chegar após o almoço e eu então conheci 2 jovens ao mesmo tempo da igreja dele, que aliás estão aqui sentados um ao lado da outra, estavam num banco lá, e o maior pretexto que eu tinha era ter esquecido nesse banco a minha blusa, porque eu estava de manhã, eu larguei a blusa no banco, não é costume eu fazer isso, mas aquele dia ficou no banco, e eu tinha um ótimo pretexto para chegar lá e sentar e puxar conversa com as 2 jovens que estavam ali sentadas. E quando elas falaram para mim que eram de Araçatuba, eu tinha ido num casamento em Araçatuba, né? Não foi da igreja bíblica, mas foi de alguém que estudou no IB, né? O saudoso pastor José Otávio Soria. Mas bem, encurtando e resumindo, muitas coisas aconteceram. 29 anos daquela época agora, né? 29 anos, muitas bênçãos, lutas, desafios na nossa vida, mas graças a Deus Ele tem nos dado muitas vitórias, amém? E hoje a alegria também de ter o pastor Jorge, a gente quer chamar ele de pastor Jorge, né? Na época ele arrumou um pastor também lá, o pastor Jorge, aí era Jorge com J, né? Cacuto, não tinha como falar George. Eu vou convidá-lo a chegar. Eu creio que você não vai precisar de microfone para o povo aqui, vai só usar o da live. A irmã Inês ficou animada lá em Ribeirão Preto, nós vamos transmitir. Eu tenho certeza, se ela pudesse, ela estaria aqui, mas ela vai poder acompanhar lá de Ribeirão, do lar dela. Pode ir, pastor, eu vou passar o microfone para o irmão, prender na roupa dele esse aqui. Esse aqui é mais fácil, que ele vai aqui. Esse outro a gente... Prontinho. Vai precisar da Bíblia. É um prazer muito grande estar com os irmãos. Eu vi que cantaram até o hino nacional da Inglaterra aqui hoje. Tá certo. Mas eu não é a Inglaterra, é Estados Unidos, né? Mas é um prazer. Realmente, nós estivemos aqui, eu não lembro que ano, a Anice estava... que ano? 2003. Parece que eu dei até conferência de escatologia naquela ocasião. O que tenho voltado a fazer bastante ultimamente. Tem sido gostoso poder fazer isso nas igrejas. Hoje há um interesse tão grande nesta parte. E ontem mesmo
Não sei se quantos ficaram sabendo, né? Israel atacou o Irã com caças mais modernos, né? F-35, nós estávamos comentando. Antes eles acabaram com toda a comunicação no caminho, e daí foram com os aviões, atacaram mais especialmente os sites que eram de foguetes lançadores, acabando com a potência que eles têm de lançar foguetes para Israel. Mas nós sabemos que o mundo todo se volta contra Israel, já tem se voltado, e isso é sinal dos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos e temos que orar pela paz de Israel. Essa paz virá, e quando virá, aí vai vir tribulação para o mundo. Então nós temos que estar lembrando disso em nossas orações. Vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. 71 anos sou eu, a igreja 69, 2 anos mais velho que vocês, hein? Que a igreja. Quantos aqui são daquele tempo? Ninguém, só a irmã lá atrás, né? Que bom, que bom. Então nós temos aí um remanescente daquele tempo, né? 69 seria 55, se eu faço conta certa. É isso? O ano que começou aqui? Eu nasci em 53, na minha conta, fazendo dois para trás, daria 55. Muito bem. Então a igreja já está estabelecida há um bom tempo. E nós vamos falar sobre a igreja nesses 3 dias. Hoje é a família cristã e a igreja local. Nós vamos falar de assuntos que vocês estão acostumados a ouvir, mas nós vamos reforçar para todos nós lembrarmos a importância da igreja. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. Aqueles que estão nos assistindo podem abrir também, viu, Inês? É um prazer poder estar. Durante a Covid nós assistimos bastante o pastor João trazendo mensagem, né? Nós tivemos também o privilégio de reunir lá no acampamento em carros, no drive-in, né? Onde ficávamos lá em cima no gazebo e os carros em volta. Nós tínhamos mais ou menos uns 40 carros. Era muita gente. Além dos 40 que faziam parte do Jeová Nissi, que estavam durante aquele ano lá. Mas não tem coisa igual do que voltar à igreja, cantar juntos. E parabéns, igreja. Hoje poucos estão cantando o cantor cristão, né? E vocês cantaram quase todos os hinos do cantor cristão. Todos do cantor cristão eu conheci, mas os 2 corinhos que eles cantaram eu não conhecia. Eu gostei muito daquele sobre o meu pastor, aquele eu preciso aprender, o Salmo 23. Vamos lá então para Hebreus 10. Vocês querem ficar de pé? Aqueles que puderem. Eu nunca fico em pé ali, porque depois eu fico em pé pregando, então acompanha a minha esposa que não consegue ficar em pé por algum tempo, desde sua cirurgia na perna. Amém? Hebreus 10, começando com o verso 20. Não, vamos desde o 19 até 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que o Senhor possa aplicar esse texto aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelas famílias aqui representadas. Obrigado também pela extensão das nossas famílias, que é na igreja. E como é importante valorizarmos a igreja.
Estamos nessa data lembrando o aniversário dessa igreja, 69 anos. E agradecemos ao Senhor por esses anos, agradecemos pelas pessoas alcançadas através desse ministério. Pedimos que o Senhor continue derramando suas bênçãos através dos irmãos dessa igreja, para que possam reproduzir para a tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. A família cristã e a igreja local são duas instituições que não conseguem realizar a vontade de Deus sem a cooperação mútua. Família e a igreja local precisam cooperar. O grande teste do cristianismo é o que nós somos em casa. Acho que vocês já ouviram falar, do menino que reclamava do pai, que ele sempre era pastor, mas brigava em casa, era ruim, mas na igreja era um santo. Aí ele falou: eu quero mudar e morar com o pai lá na igreja. Não adianta nós sermos o santo na igreja e não sermos em nossa casa. Para termos um avivamento na igreja, precisa ter um avivamento no lar. Um dos líderes do passado, Ricardo Baxter, ele saiu batendo nas portas das casas de cada um dos irmãos, ensinando a fazer devocional. Depois de passar por todos os membros da igreja, ensinando a fazer devocional, aí começou a ter um avivamento naquela igreja. A igreja nos lares. Na verdade, no Novo Testamento nós observamos muito a igreja nos lares. No livro de Filemão, nós temos um exemplo, quando Paulo menciona a igreja, ele fala: a igreja que está em sua casa. Nós sabemos que muitas igrejas têm começado nos lares. As nossas igrejas começaram assim, com grupos familiares. Começaram primeiro com os estudos bíblicos nos lares. E aí estabelecendo um grupo, e hoje gosto de chamar de células, um grupo que daí se tornou a base das nossas igrejas ali em Araçatuba. Não tem lugar para uma igreja onde não há famílias que são fortes. Famílias fortes fazem uma igreja forte. Por isso que nós precisamos dar ênfase em nossas famílias. Sabemos que na nossa família é o lugar onde nós tiramos a máscara. Nós somos o que nós somos ali. E nós temos que ser autênticos, verdadeiros. Por isso que é tão importante seguirmos essas obrigações que estaremos recordando nesta noite. Primeiro, a família cristã e a frequência na igreja. Nós observamos aqui em Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Alguns têm esse costume hoje de não ir à igreja. Alguns porque ficam assistindo pela internet. Alguns porque acostumaram durante a Covid, os desigrejados. Realmente não é a vontade do Senhor que fiquemos em casa. Deus quer que nós possamos vir à igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Temos que ter alegria de ir na casa do Senhor. O nosso exemplo principal é Jesus. Em Lucas 4, versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha que é interessante, ele entrou segundo o seu costume. Agora eu vi que vocês estão colocando as referências lá. Segundo o seu costume. Ir à igreja precisa ser o nosso costume. O único problema é que eu estou acostumado a sair para lá e para cá. Eu vi que eu estou preso, então vou ficar aqui. Segundo o meu costume de andar, hoje não vou andar. Amanhã na escola dominical não vai ter filmagem não, Aí eu vou poder andar à vontade. Mas nós observamos que ir para a igreja tem que ser um costume. Nossos filhos são criados indo para a igreja. Nós temos que aprender que essa é a primeira coisa, a primeira responsabilidade. Domingo de manhã. Tendo 4 filhos não era brincadeira não.
Sei que a tarefa principal era da Anice, de preparar nossos filhos, especialmente as filhas com os cabelos, né? Arrumar tudo, pentear, às vezes era enrolar eles e deixá-los preparados para ir à escola dominical. Escola dominical é escola sem igual. Nós temos que ter prazer de ir na casa do Senhor. Por que nós devemos ir? Primeiro, porque é o lugar de adoração. Nós chegamos aqui para adorar. Agora muita gente está falando que adorar é cantar. Bom, é cantar também. Mas adorar é cantar, adorar é contribuir, adorar é ouvir mensagem e anotar. É anotar, aí você está adorando. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade significa não adorar apenas na emoção, mas adorar com a nossa mente, com o nosso coração. Então nós temos que aprender a adorar. Nós tivemos em agosto, ali tanto em Guajará-Mirim e depois lá em Porto Velho. Primeiro nós fomos para Guajará-Mirim e tivemos o privilégio tão grande de ensinar sobre adoração para os Pacas Novas. Ali estavam reunidos 140 pastores e diáconos. E sabe, muita da adoração que eles já estavam seguindo era semelhante à adoração na cidade. Muito pulo, muita bateria, muito grito. E às vezes se estendendo durante 3, 4 horas. E havia até notícias que algumas que iam em grupos de 100, 200, desses cultos, algumas voltavam grávidas, de cultos de adoração. E eles chamam de adoração. Agora, isso não é adoração, isso é uma aberração. É uma vergonha para o Evangelho. E tem acontecido muito isso. Por isso que nós temos que cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Segundo o seu costume, Jesus ia para a igreja adorar. Mas a segunda razão que devemos ir à igreja, porque a igreja é lugar de instrução. Hoje e amanhã nós também vamos estar pregando mensagens mais temáticas sobre a igreja. Mas meu costume é pregar expositivamente. Durante o ministério que eu tive lá na igreja bíblica, preguei desde João até 3 João, e Judas. Não preguei Apocalipse, ensinei Apocalipse muito, mas nunca preguei no livro de Apocalipse. Mas como é importante a pregação expositiva, porque através da pregação expositiva, você está instruindo as pessoas. Aí não tem aquele perigo de achar que a grama do outro lado é mais verde, e querer ir para o outro lado, ir para outra igreja. Uma igreja bem alimentada não vai ficar procurando outras igrejas. Lá no acampamento, esses meses atrás, porque tem aguado bastante, o acampamento estava tudo verdinho. Só que do lado da nossa casa estava tudo marrão. Realmente, a grama do outro lado estava mais verde. Mas o fato é literalmente, agora choveu, como vocês deram graças, né? E já nessa semana nós vamos ver os resultados das chuvas de bênçãos que caíram do céu. Mas o fato é que nós temos que alimentar o povo. O povo de Deus precisa ter instrução. Não adianta pedirmos para as pessoas terem crescimento cristão se não tem instrução. Tudo é questão de hábito, costume. Vou fazer um paralelo aqui, um detour, né? Vou sair só fora um pouquinho para explicar a palavra hábito. Hábito, soletrando ela, começa com H. Hábito você tem que ter de hora silenciosa. É o seu tempo devocional com Deus. Eu sempre digo, falar com Deus antes de falar com os homens. Às vezes eu também gosto de dizer o slogan, sem Bíblia não há café. Apesar que eu tomo café junto com a Bíblia. Mas você tem que ter o hábito
Depois que eu aceitei a Cristo em 1969, eu passei a ter o hábito de fazer devocional. Mas o hábito tem o H, mas daí tem A. A é amigo. Nós precisamos de amigos. Como ferro afia o ferro, assim um amigo ou seu amigo. Eu lembro como que eu tive no meu irmão, pastor João, aquele amigo mais achegado do que um irmão. Aquele amigo que estava presente comigo, que me ensinou, me discipulou. Como foi importante isso. E durante toda a minha vida também tenho tido pessoas que se tornaram amigos, que me ajudaram, que me chamaram a atenção quando eu estava errado. Eu sei que tendo um amigo mais velho, é mais fácil ele me chamar a atenção. E eu tenho mais dificuldade em chamar a atenção dele, mas como é importante, como ferro afia o ferro, assim um amigo, seu amigo. Hábito, hora silenciosa, amigo. Daí tem B. B é Bíblia. Nada substitui a leitura da Bíblia. Eu tenho lido a Bíblia de capa a capa mais de 40 vezes. E agora que eu tenho muito mais tempo, estou lendo e ouvindo. A maioria das vezes tenho lido 2 vezes por ano. E como é gostoso ler a palavra de Deus. Como é gostoso também ouvir. Vocês têm nos telefones hoje método para você ouvir constantemente a leitura da palavra de Deus. Agora que nós estamos para ir para os Estados Unidos de novo, estou ouvindo em inglês. Tem que ficar ouvindo inglês para poder ouvir, falar e pregar em inglês. Mas como que nós precisamos ter hábitos? Então H, hora silenciosa. A, o que é? Amigo. B, Bíblia. Hábito. I, igreja. Nada substitui a sua frequência à igreja. Como diz no texto que nós lemos, nós temos que ter o costume, como Jesus teve o costume, de ir à igreja, de ter prazer de estar na companhia dos irmãos. Eu sei que tem muitos que dizem, viver com os santos lá no céu, ó que glória. Viver com os santos aqui na terra, vocês já ouviram essa, né? É outra história. Tem muitas vezes que é outra história mesmo. Mas nós temos que aprender a conviver juntos. Nós vamos conviver para sempre no céu juntos. Então nós temos que aprender a conviver aqui na terra juntos. Por isso que eu gosto tanto quando a igreja faz junta-panelas, quando faz tempos onde vocês, ou nós como igreja, nos reunimos para confraternizar juntos. Às vezes a gente brinca, né? O crente não bebe, mas come, né? Come. É comunhão, né? É comida também. Mas o fato é que nós precisamos dessa comunhão para nos fortalecer. Hábito, hora silenciosa. A, amigo. B, Bíblia. I, igreja. Daí, T, o que vai ser? Testemunho. Ser testemunho. Também trabalho, né? Diz o meu Senhor, no trabalho, no serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Não tem serviço melhor do que o serviço do Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a mensagem de amor. Acho que a Inês pode cantar para a gente, né? Todos nós, quer eu cantar, orar, ocupado sempre está na seara do Senhor, trabalhar e orar. E agora nós chegamos na última letra, O. O que vai ser? Oração. Oração é a nossa respiração. Não sei quantos aqui tiveram Covid. Alguns aqui tiveram Covid? Aí é bastante, né? Quem não teve era mais fácil. Como foi difícil essa época, né? Respiração. Respirar. Dificuldade em respirar. Até hoje eu tenho um pouquinho mais de dificuldade em respirar. Eu não precisava de tomar água quando eu pregava. Agora, um copo só é pouco. Mas o fato é que nós damos valor à respiração. E a igreja tem que valorizar a respiração espiritual, que é a oração. A igreja é chamada casa de oração. E ela tem que estar vivendo de acordo com o seu nome. Mas ainda temos em quarto lugar a comunhão.
A igreja tem que ser um lugar de comunhão, ter prazer. Eu já até mencionei algumas coisas sobre ter prazer de estar na companhia dos irmãos. A igreja primitiva, e nós vamos falar mais sobre isso amanhã, eles tinham a simpatia de todo o povo. Por que eles tinham a simpatia? Porque eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia, porque eles estavam juntos, tendo tudo em comum. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E aí diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Ah, como é importante a comunhão com os irmãos. Eu lembro de um dos primeiros grupos que veio para Araçatuba. Talvez Marta, e talvez você lembra também, né? Do pastor Ross. 1998, acho que não, né? Vocês já estavam 88, 89. Ele veio com o primeiro grupo que ajudou na construção ali do Roselli, a Igreja Bíblica do Roselli. Hoje a Igreja Bíblica do Roselli está comemorando o seu aniversário, eu não sei que, mas é a igreja mais velha das nossas igrejas. Pastor Ross, ele observando o nosso grupo e a união do nosso grupo, ele fez um comentário em sua carta circular depois que voltou para os Estados Unidos, dizendo: eu encontrei em Araçatuba um povo que vivia segundo Atos capítulo 2. Falei, puxa, que legal, hein? Um povo que vivia segundo Atos capítulo 2. Você não lembra do pastor Ross, Célia? Com cabeça branca, meio gordinho. É muito tempo atrás, né? Mas o fato é que ele citou isso e foi para nós uma bênção muito grande e um desafio muito grande. Realmente nós queremos ser uma igreja como a igreja primitiva era. Mas vamos para o nosso segundo ponto dessa noite: a família cristã e a participação na igreja. Uma das coisas que nós notamos hoje é falta de compromisso. As pessoas não querem ter compromisso. Os desigrejados, os que só assistem pela internet, acabam sendo pessoas que não têm nenhum compromisso. É mais fácil ficar em casa. É bem mais fácil, porque daí você pode assistir no sofá da sua casa e de repente você pode assistir outra coisa ao mesmo tempo. E aí não tem o compromisso. A participação na igreja é de suma importância. Tinha um corinho também antigo do pastor Clayton, que era participe na obra do Senhor. Agora a Marta estava lembrando, né? Participe na obra do Senhor. Como que nós precisamos estar participando na obra do Senhor? Agora, a primeira participação é no ministério de ensino. Como é importante o ensino. Nós temos sempre o ensino de casa em casa ou em casas através dos grupos de estudo, hoje bem menores. Como é importante aquele tempo de ensino, onde há participação, onde há diálogo, onde você estuda a palavra de Deus. Mas outra área tão importante é a escola dominical. Eu preguei esta mensagem lá na igreja do pastor Betel, né? Lá a gente chamava Morada dos Nobres. Eles não estavam tendo escola dominical e eu não sabia. E eu preguei sobre a importância da escola dominical. E um mês depois ele me convidou para inaugurar de volta a escola dominical. Daí minha esposa foi chamada também para dar aula para os professores para a escola dominical. Que bênção! Mas nós temos em nossas visitas, especialmente depois da Covid, visitado muitas igrejas onde já não tem mais escola dominical. Onde o período de manhã acaba sendo o culto igual ao culto à noite. Onde não há mesmo um tempo reservado para o ensino da palavra de Deus, desde 8h80, como ele sempre falava, né? Tem que ser mais cedo do que 8h80, né? Agora tem que falar desde 3 até 90, né? Desde o berçário já dá para estar ensinando a palavra de Deus. Mas nós temos que dar valor à escola dominical. Todas as ocasiões em que a palavra de Deus é ensinada. Mas a segunda coisa que temos que dar ênfase é na evangelização.
A igreja que não evangeliza, acho que vocês sabem essa frase, não sabe? A igreja que não evangeliza, fossiliza. Vira um fóssil. A igreja se torna um museu. Pessoas estão ali só assistindo os cultos. O fato é que o espiritismo cresce bastante porque é uma religião participável, onde as pessoas participam. A igreja não tem crescido muito porque falta a participação. E nós temos que envolver as pessoas no ensino e daí na evangelização. Nós não estamos aqui para ser museu. Nós estamos aqui para ser preparados para depois sair lá fora e evangelizar. Essa é a única razão que a igreja existe, para primeiro a edificação dos santos, para os santos fazerem o trabalho. Lá fora, onde os pecadores estão. Eu sei que muitos hoje são pescadores de aquário, né? Nós temos que ser pescadores lá fora, onde estão os peixes, onde estão os perdidos. Essa é a obra principal que a igreja tem que se envolver. Mas também, junto com ela, é a obra missionária. Como que a nossa igreja no começo tinha uma ênfase em missões, né, Marta? Você foi uma das primeiras iscarianas, nós sabíamos de cor, né? Iscarianas, Marta e Márcia, missionários indo para a Teresa. Olha, eu não tinha visitado nenhum dos missionários durante esses anos todos, 40 anos de pregação, de pastorado. Agora tenho o privilégio de visitar. Fomos lá visitar em Manaus, primeiro passando pelo Almir e a Edna. Que gostoso que foi. Pastor, faz 30 anos que nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém da igreja veio até aqui. E como foi gostoso. Trataram a gente que nem reis, né? Como foi gostoso. Agora nós fomos lá em Guajará-Mirim. Que gostoso ver aquele ministério, que durante tantos anos a Teresa falava sobre aquele ministério. Conhecer os missionários que trabalham com eles, e daí poder orar, já visualizando aquele local. Minha mãe era o coração de missões em Araçatuba. Ela orava por todos os missionários, ela ia um por um. Ela viajava, né? Ela fazia o mapa na cabeça dela e ia orando um, por cada um dos missionários. Nós temos algo que nos ajuda muito a orar. Nós temos que colocar vocês também no nosso calendário de oração. O calendário de oração é usado constantemente. Eu uso constantemente. Oro cada dia pelos missionários através do calendário de oração. Por isso vocês têm que estar no calendário de oração. Mas o fato é que nós sabemos que é orar. Quais são as 3 palavrinhas que sempre usamos em relação a missões? Ir, orar e contribuir. Agora, o fato é que quando você ora, você vai contribuir. Por isso que primeiro a grande ênfase de todos nós que somos pastores missionários é oração. Quando oramos pelos missionários, nós aí queremos contribuir pela obra missionária. Por isso que a igreja tem que estar orando pelos missionários, pelo pastor da igreja, pelos líderes da igreja. Orando por eles, então você vai ver o crescimento da igreja, e o programa missionário da igreja vai crescer. E todos podem se envolver. Todos. Responsabilidade é de cada um. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Mas começa onde? Começa onde nós estamos. O que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos que ter visão 2020, Atos 20:20, pregando de casa em casa e na igreja, indo para o mundo inteiro pregando o Evangelho. Vocês sabem o que é uma visão 2020, né? Eu não tenho, apesar que hoje já fui corrigido da miopia. Hoje eu posso enxergar bem, até vocês que estão ali no fundo. Eu fui corrigido quando fez a cirurgia de catarata, mas ainda preciso para enxergar perto. Então eu preciso dos meus óculos para enxergar perto.
Eu fui corrigido da visão curta. E muitos de nós podemos ser corrigidos dessa visão curta, a miopia espiritual, de não enxergarmos o mundo. Mas nós temos que ser corrigidos também da visão curta aqui, ó. Para nós enxergarmos as nossas necessidades, enxergarmos a nossa comunidade e alcançarmos aqueles que também, onde nós moramos, nunca ouviram falar do Evangelho. Eu tenho algumas perguntas para finalizar. Essas perguntas fazem com que a gente pense um pouquinho como que está o nosso estado espiritual. Primeira pergunta: você frequenta regularmente a igreja? Geralmente, quando eu uso a palavra regularmente, eu penso em 3 ocasiões: domingo de manhã, domingo à noite e pelo menos uma vez no meio da semana. Isso será frequência. Você assiste o culto apenas ou participa no culto? Não adianta você só ser um assistente, que nem um grande jogo de futebol, 100.000 pessoas assistindo o jogo e 22 pessoas se cansando ali, correndo atrás da bola. Nós temos que ser participantes. Qual seria a sua reação se a igreja eliminasse o culto? Vocês têm culto na quarta-feira? Que dia que é o culto de oração de vocês? Sábado. Se vocês eliminassem o culto de sábado, quantos vêm no seu culto de sábado? Eu tenho vergonha de falar isso, porque lá conosco também é o grupo menor na quarta-feira. Poucos participam. E veja que a frequência à igreja, eu sempre falo, tem que ter o tripé. Você vem domingo? A maioria vem domingo. Você vem no sábado? Ah, não sei. Você vem no domingo à noite? Que aí tem domingo de manhã, domingo à noite e sábado. Vocês estão nessa sequência, eu vou estar com vocês nessas 3 vezes. Eu vou observar se vocês estão cheios aqui domingo de manhã e domingo à noite, da mesma maneira como hoje à noite. Todos que estão aqui não podem ter, eu fui, marquei meu ponto lá, não preciso voltar lá no domingo se eu já fui domingo de manhã, ou eu vou domingo à noite, eu não preciso ir domingo de manhã. Eu preciso ir, preciso ter compromisso. Como está sendo o seu envolvimento na obra da evangelização? Se eu perguntasse, qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Uma perguntinha, né? Eu prego, eu ensino, mas quando que você evangelizou pessoalmente alguém? Nós temos que aproveitar as oportunidades. A noite vem quando ninguém vai poder trabalhar. E agora é a hora, é urgente a evangelização. E todos nós precisamos estar evangelizando. Você incentiva os seus filhos, os jovens, a virem à igreja? A virem à igreja, não é, filho, vai para a igreja, eu vou ficar em casa. A mãe diz, vai para a igreja que eu vou ficar em casa preparando o almoço, para você quando voltar. Nada disso, o almoço pode atrasar 2 horas. Mas vai para a igreja também. Participe na casa do Senhor. O que você tem feito para missões? Você tem orado pelos missionários? Você tem contribuído para a obra missionária? Quanto que você se envolve na obra missionária? Você conhece os missionários? Como foi gostoso visitar a Meire e a Célia, como a Celiona visitou, né? A gente chamava você de Celiona por causa da Celinha, né? Foi gostoso, era muito calor, muita fumaça, pelo menos quando nós fomos, acho que choveu para você, né? Mas que gostoso vê-las trabalhando ali, envolvido com aqueles índios. Que gostoso foi ensinar para aqueles índios também. Nós ensinamos ali sobre a família. Eles vibravam com a palavra de Deus. Como que nós temos que nos envolver com os nossos missionários. Você ora diariamente pelo seu pastor? Eu geralmente colocava no boletim minha fotografia. Não era para espantar as moscas, as baratas, mas era para as pessoas lembrarem de orar. Orar sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Mas orai sem cessar, porque oração é a nossa... Dá uma respirada. Bom, né? Imagina você sem poder respirar. Que angústia que dá.
mas nós podemos respirar, nós podemos orar e devemos orar. Nós temos que ser uma igreja que ora. A igreja que cresce é uma igreja que ora. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de, já nessa noite, falar um pouco sobre a igreja, a importância da frequência à igreja, a importância do compromisso nosso com a igreja local. Mas sabemos que famílias fortes vão fazer uma igreja forte. E peço que o Senhor possa fazer isto também, nesta igreja, tendo famílias fortes, para assim ter uma igreja forte. Que tenhamos o costume de ir à igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela boa atenção. E eu nem tomei toda a minha água, hein? Podia ter falado mais meia hora aqui, viu? Vou tomar agora. Certamente podemos dizer que Deus falou conosco nessa noite, tá? Instrução da palavra. Eu não gosto de ficar preocupado com o que eu tenho que pregar. Quando eu estou pregando a Bíblia, a gente entra numa exposição da palavra, isso nos ajuda muito. Eu estou na fé, amor e esperança, e nós queremos que Deus, com a obra dele, com o agir dele, mova nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades. O pastor Jorge não, mas Deus conhece. Deus usa como instrumento. Desde que eu conheço, é um dos grandes incentivadores, não apenas da leitura da palavra de Deus, mas também da memorização. Não é verdade? Eu lembro quando ele contava pra gente que ele caminhava orando e tinha uns cartões de versículos da palavra de Deus, que ele memorizava. Obrigado, pastor, pela mensagem, pelo desafio também, hoje à noite. Você que o ouviu, está conhecendo pela primeira vez, eu creio que amanhã de manhã nós teremos a irmã Ticaco aqui. A irmã Ticaco conhece o pastor Jorge, a esposa. Ela participou conosco no acampamento de 2010, lá em Araçatuba. Ficamos 4 dias lá no acampamento Harmonia. Esquerda daquela prova que nós tivemos de, como é que é? Caçadores e passarinhos, não é uma coisa assim? A cobra, né? Que atividade aquela. Levamos tanta bordoada, né? Ainda bem que era jornal. Ainda bem que era jornal, né, pastor? Eu nem me lembro exatamente como era a dinâmica da brincadeira, mas foi interessante, né? Naquele escuro do acampamento, que lá, verdadeiramente no acampamento, na chácara lá, você tem uma noção de estrela no céu à noite, não é? A lua lá brilha, e quando ela brilha é bonito, né? Porque tem em volta a escuridão, né? Embora exista lá a luz elétrica, mas tem aquela escuridão típica de locais assim, tá? Mas eu creio que quem conhece o pastor Jorge matou a saudade de ouvi-lo pregando, não é, irmã Marta? Irmã Marta, a minha esposa, né? Até eu mesmo, né? Que bom, pastor. Eu estou sempre pregando aqui, tem alguém quando vem para falar. E tem um detalhe, viu? O pastor Jorge, apresentador de programa de rádio. Tanta coisa meio parecida comigo, né? Também apresentei programa de rádio há algum tempo. E tinha um irmão aqui em Barretos, já faleceu esse irmão. O maior sonho desse irmão era exatamente conhecer o pastor Jorge. Porque o pastor Jorge gravou as vinhetas do meu programa de rádio. Então, estamos apresentando, a partir de agora, o programa Evangelho em Seu Lar. O irmão Luiz Gomes, o senhor Luiz Gomes, que faleceu em 2016. O irmão Luiz Gomes vai conhecer... Só vou conhecer no céu. Vai conhecer, mas tinha um sonho, né? Um desejo de conhecer o pastor Jorge.
tá? Domingo passado agora, hoje eu não sei, mas domingo passado alguém da Nigéria, aquela jovem que vocês estão orando por ela, ela falou: eu assisti a reunião, amo a ouvir a língua português, mas não entende absolutamente nada. Ela ama o estilo que nós falamos, né? Então orem por ela, pela Cíntia. Eu vou passar o contato dela para o pastor Jorge, tá? Para orar. Ela sente desejo de ser apoiada, tá? Eu até coloquei para ler a Bíblia, Salmo 121, para entender que a melhor pessoa para ajudá-la, para auxiliá-la, é Deus. Então tá memorizando, pelo menos lendo o Salmo 121, Salmo 23, nos contatos que a gente... Ela me chama de Senhor. Então, Senhor, né? Ela já me chama de Senhor assim, né? Ela sabe que eu sou pastor, que tem igreja aqui, que estamos orando por ela. Orem por mim, tá? Não dá para falar para ela assim, ó, tem uma igreja aí próximo de você. Parece que não tem nenhuma igreja pregando realmente a Bíblia, ensinando a Bíblia, a não ser a igreja romana que ela tem próximo a ela, né? Na Nigéria há uma carência muito grande nesse sentido, né? No lugar que ela está. Em Moçambique já tem alguns pastores que eu tenho contato, conhecidos, já é um campo bem diferente da Nigéria. E Moçambique fala português, a Nigéria inglês, né? A língua nativa de lá, tá? Mas orem por ela também, tá? Vamos colocar em pé nesse momento. Estamos indo para o encerramento para passar para o lado de lá, é isso mesmo, gente? Tá ok? Tá. Nós íamos começar às 19h30, mas começamos um pouquinho além do 19h30, mas graças a Deus tudo tem transcorrido muito. O que Deus tem feito por nós, irmãos, nós não temos nem noção, tá? Com tudo quanto Ele tem organizado para esses dias de reunião, e tenha certeza, é muito importante a sua presença aqui, a sua participação, não é? Você poder embarcar do início do culto até o final. É um tempo que talvez vai ocasionar uma mudança que vai marcar daqui para frente até os últimos dias da sua vida, tá? Vamos orar. Pastor Alexandre comigo aqui, hoje à noite, da Igreja Batista. Seja bem-vindo, pastor. Miguel também. Miguel já é bem familiar a nós aqui, né, Miguel? Temos também a irmã Marta da Igreja Batista da 20, o Paulão, tá? São muito próximos a nós, né? Paulão, ali fora. Tá ouvindo de lá. Mas se ele pegasse o celular aqui, dava até para ele ver lá melhor. Não precisava nem olhar para cá, né? Ele podia ver aqui, né? Ou coisa assim. Quem mais está conosco visitando? Acho que só, né? Os demais são os irmãos daqui, né? A irmã Ângela ali, daqui. Tá. O pastor Alexandre vai orar, dando graças por esse tempo da ministração da palavra, tá? E também orar pelo alimento que vai ser servido, porque a comunhão, isso, a comunhão. A minha esposa uma vez é chamado comunhão, fez 4, não foi aqui não, viu, mas assou 400 pães de queijo. Pode imaginar algo assim? Um momento de comunhão após a reunião. Comeram tudo, né? O pessoal era muito animado. Pequenininho. Foi 400. Pastor Alexandre, nos conduz em oração. Sim. Sim.
Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Tenham todos uma ótima noite na direção e condução do Senhor. Assentai-vos.